Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços digitais, minhas mídias, que eu coloco à disposição dos meus seguidores. Obrigado a todos vocês que me seguem, grande abraço. Vocês que estão no facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, no YouTube, Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, no Instagram, Paulo Roberto Maciel 6 barra. Você que está também, deixa eu ver, no blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Grande abraço, obrigado, tá? Olha, no YouTube tem mais de 11 mil vídeos. No Facebook nós temos 5 mil pessoas que estão inscritas. No YouTube são 8 mil inscritos, se não me engano. Então, um grande abraço para todos vocês. Não dá para falar nome de ninguém porque é muita gente, mas eu fico muito grato pela paciência que vocês têm, pela compreensão, né? Por aqueles que seguem a minha linha de pensamento. Vamos lá, então, neste vídeo eu vou transmitir a liturgia referente ao dia 24 de setembro de 2025, quarta-feira. É a 25ª semana do tempo comum. Deixa eu confirmar se dia 24 é a 25ª semana do tempo comum mesmo, porque às vezes eu passo tantos vídeos que não tem como eu saber de cor e salteado tudo, não é? Dia 24, deixa eu ver, é a 25ª semana do tempo comum na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana. Olha, o ano litúrgico é o C. O C quer dizer que a igreja enfatiza mais os evangelhos, o evangelho escrito por São Lucas. É o terceiro evangelho da Bíblia Sagrada. Primeiro é o de Mateus, depois vem Marcos e Lucas, e o quarto, São João. Bem, a cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito temos a missa à escolha. A primeira leitura é a leitura do livro de Esdras, que fala da volta do exílio dos judeus. Vamos lá então, capítulo 9, versículos do 5º ao 9º. Na hora da oblação da tarde, eu, Esdras, levantei-me da minha prostração, e com as vestes e o manto rasgados, caí de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus, e disse: Meu Deus, estou coberto de vergonha e confusão, ao levantar a minha face para ti, porque nossas iniquidades multiplicaram-se acima de nossas cabeças e nossas faltas se acumularam até ao céu. Desde os tempos de nossos pais até este dia, uma grande culpa pesa sobre nós por causa de nossas iniquidades. Nós, nossos reis e nossos sacerdotes, fomos entregues às mãos dos reis estrangeiros, à espada, ao cativeiro, à pilhagem e à vergonha, como acontece ainda hoje. Mas agora, por um breve instante, o Senhor nosso Deus concedeu-nos a graça de preservar dentre nós um resto e de permitir que nos fixemos em seu lugar santo. Assim, nosso Deus deu brilho aos nossos olhos e concedeu-nos um pouco de vida no meio de nossa servidão, pois éramos escravos, mas em nossa servidão nosso Deus não nos abandonou. Antes, conseguiu para nós o favor dos reis da Pérsia, deu-nos bastante vida para podermos reconstruir o templo do nosso Deus e restaurar suas ruínas, e concedeu-nos um abrigo seguro em Judá e em Jerusalém. Palavra do Senhor, graças a Deus. Como eu falei, né? É a volta do exílio dos judeus que, por desobedecerem a Deus, acabaram sendo exilados. Deus permitiu isso, porque Deus é justo, é misericordioso, mas é justo também. Pratica a justiça, e a justiça de Deus não é a dos homens.
é uma justiça plena. Então, quem pratica a justiça, quando se erra, tem que pagar, né? Vamos ao Salmo responsorial, que foi tirado do livro de Tobias, capítulo 13, versículos do segundo, versículo segundo, terceiro ao quarto, quinto e oitavo. O refrão é o segundo A. Bendito seja Deus que vive eternamente. Repitamos. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós sois grande, Senhor, para sempre, e vosso reino se estende nos séculos. Porque vós castigais e salvais, fazeis descer aos abismos da terra, e de lá nos trazeis novamente. De vossa mão nada pode escapar. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vós, que sois de Israel, dai-lhe graças, e por entre as nações celebrai-o. O Senhor dispersou-vos na terra, para narrar de sua glória entre os povos, e fazê-los saber para sempre que não há outro Deus além dele. Bendito seja Deus que vive eternamente. Castigou-nos por nossos pecados, seu amor haverá de salvar-nos. Compreendei o que fez para nós, dai-lhe graças com todo respeito. Bendito seja Deus, que vive eternamente. Bendizei o Senhor, os seus eleitos. Fazei festa e alegres louvai-o. Bendito seja Deus que vive eternamente. Repitamos. Bendito seja Deus que vive eternamente. Vamos agora à aclamação ao Santo Evangelho e depois à proclamação. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Convertei-vos e crede no Evangelho, pois o reino de Deus está chegando. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Evangelho de hoje é escrito por São Lucas, capítulo 9, versículo do 1º ao 6º. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus convocou os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes: não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo 2 túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí. E daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem, ao sairdes daquela cidade, sacudi a poeira de vossos pés, como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam povoados, anunciando a boa nova, e faziam curas em todos os lugares. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Vamos às reflexões, porque é importante sabermos o que os catedráticos da igreja dizem sobre o Evangelho. Enviado para anunciar o Evangelho da salvação, os apóstolos não devem pôr sua confiança nos meios humanos. Mesmo quando os usam, devem saber que não são indispensáveis, nem de resultado garantido. Indispensáveis são o poder e a autoridade que Cristo lhes confere. Não devem confiar em si e em sua eloquência. Não são propagandistas, devem mostrar em sua vida o que ensinam. A proposta do reino deve ser viva e contagiante. Perdão aí pela garganta, mas é o
problema ainda do inverno em Colatina. O colatinense não está acostumado com o tempo frio. E nesse período que eu estou gravando é inverno. Vamos a uma outra reflexão do livro Palavra e Vida. Jesus envia os apóstolos a pregar pelos caminhos, livres de equipamentos. Esse modo de proceder diz para nós alguma coisa? Fica-nos um pouco distante. Não estamos para sair pelos caminhos. Quem nos escutaria? Quem nos acolheria? Já temos nossas igrejas e esperamos que o povo se aproxime de nós. Os missionários que vão para outros países anunciar o Evangelho também estão fazendo sua missão. Até organizamos perfeitamente o serviço de auxílio aos pobres e também aos necessitados, pois digo que precisaríamos voltar a sair por nossas ruas, os cristãos sim, todos, para falar com o povo, pregar a boa nova. Vamos agora ao livro Pão Nosso de Cada Dia. Tem uma reflexão mais prolongada sobre Lucas capítulo 9, versículos do 1º ao 6º. Lucas, no capítulo 9, versículos do 1º ao 6º, é o início de uma relativamente longa sessão, que vai até Lucas capítulo 9, versículo 50. A pergunta que perpassa toda essa sessão é a seguinte: quem é, portanto, este que exige acolhida? Já vimos que tudo lhe obedece. Céu, abismo, doença, morte. Agora vemos que ele envia os 12 para reunir o povo e os sacia no deserto. A resposta subentendida é clara. Ele é o Senhor da criação e do êxodo, da criação e da libertação. Outros, evidentemente, têm outras respostas. Os inimigos, os discípulos. Precisamos, porém, concentrar-nos na resposta do Filho e do Pai, que confirma a resposta do Filho. O alto testemunho de Jesus, longe de alimentar as falsas expectativas messiânicas, prepara a revelação do Pai, que coloca a questão num plano superior e surpreendente. A revelação do Pai diz que o Messias esperado é, na verdade, o inesperado, porque não conhecido, Filho de Deus. A cristologia, rasteira dos contemporâneos de Jesus, é superada pela alta cristologia revelada pelo Pai. Os discípulos, na verdade, só compreenderão os mistérios do reino no fim da longa viagem, cuja meta terrena é Jerusalém, cuja meta última é a contemplação da glória do Filho. O tema da escuta que domina o capítulo 8º é retomado no capítulo 9º. O ponto culminante está no cume do monte, quando o Pai faz ouvir a sua voz para recomendar a escuta da palavra. Este é o meu filho, escutem o que ele diz. Está lá em Lucas capítulo 9, versículo 35. Só quem o ouve e faz a sua palavra poderá vê-lo transfigurado. A escuta tem por finalidade o seguimento e o seguimento tem por finalidade a visão. Mas fiquemos nos primeiros 6 versículos que hoje nos são propostos. Os discípulos são envolvidos no destino de Jesus. À medida que eles se deixam envolver na missão de Jesus e, na sequência, no serviço do pão, na cruz e na glória, é que poderão entender profundamente quem ele é, entrar no seu mistério e ser arrastados com ele até Jerusalém. Aqui os discípulos são enviados a continuar a obra de Jesus. Como ele e por ele, eles são enviados. A meta dessa missão é o serviço do pão. Do pão que os discípulos comeram na liberdade dos filhos, do pão da vida, a Eucaristia. Assim como a finalidade do serviço de Cristo foi a entrega do seu corpo, na cruz e na ceia,
Do mesmo modo, a finalidade do serviço dos discípulos é a entrega do próprio corpo na vida e na Eucaristia. Os 12 que já tinham sido chamados 2 vezes são chamados uma terceira vez para serem efetivamente enviados a prosseguir a sua mesma missão, que culmina na Eucaristia. Lucas vê o início do ministério dos 12, ainda no tempo de Jesus terreno, como prefiguração e fundação da igreja. A igreja prolonga no espaço e no tempo a sua obra, com seu mesmo poder e autoridade, enquanto a missão dos 12 se dirige às 12 tribos como cumprimento da promessa a Israel. A missão dos outros 70 ou 72 discípulos significa a abertura da comunidade de Jesus a todos os povos. As orientações de Jesus são um guia de viagem para a missão da igreja. Não dizem respeito ao objeto do anúncio, que é óbvio, o reino de Deus, mas ao jeito do anunciante. O importante não é o que dizer, que não depende de nós, mas como ser, para não contradizer com a vida o que se anuncia com a boca. O que somos funciona como caixa de ressonância daquilo que falamos. Os enviados devem reproduzir os traços daquele que os envia, Jesus. Poderíamos até fazer um exercício para localizar na vida de Jesus os traços que ele exige dos seus missionários. Bem, vamos agora aos santos do dia, porque essa foi uma reflexão, me parece, um pouco filosófica, além de teológica. Vamos lá, santos do dia 24 de setembro. São Gerardo Sagredo foi bispo e mártir, morreu em 1046, foi mestre de Santo Emerico, filho do rei Santo Estevão. São Gerardo Sagredo é padroeiro da Hungria. Santo do dia 24 de setembro, Santo Antônio Gonçalves, presbítero, ou seja, padre, sacerdote. Morreu em 1637. Foi um religioso dominicano enviado para o Japão com outros cinco religiosos e foi encarcerado pouco tempo depois. Antônio Gonçalves foi submetido 2 vezes ao suplício da água, até que, consumido pela febre, morreu. Santo do dia 24 de setembro, São Pacífico. Foi presbítero, padre. Morreu em 1721. Foi um religioso capuchinho que exerceu as funções de professor, pregador e confessor. Uma séria doença fê-lo paraplégico, cego e surdo. A exemplo de Jó, transformou o sofrimento numa plataforma para a santidade. Bem-aventurado do dia 24 de setembro é o beato Dalmácio Monner, presbítero. Morreu em 1341. Foi um religioso dominicano do convento de Girona, Espanha. Foi padre, sacerdote, né? Presbítero é o mesmo que padre e sacerdote. Passou 3 anos de recolhimento na gruta de Santa Maria Madalena, junto a Marsella, na França. Bem-aventurados do dia 24 de setembro são os beatos Guilherme Spencer e Roberto Hardesty. Ambos foram mártires. Morreram em 1589. Por confessarem a verdadeira religião, foram enforcados e esquartejados no reinado de Elizabeth I da Inglaterra. Olha, o reino da Inglaterra matou muitos cristãos. A Revolução Francesa também matou muitos cristãos. Muitos cristãos morreram por causa da famigerada Revolução Francesa. A Guerra Civil Espanhola também matou muitos cristãos. É preciso nós atentarmos para isso.
Bem-aventurado do dia 24 de setembro é o Beato Antônio Martim Slonczek, bispo. Morreu em 1862. Cuidou com o máximo empenho das instituições eclesiásticas e da vida cristã das famílias e lutou pela unidade da Igreja na Eslovênia. Bem-aventurada do dia 24 de setembro é a Beata Colomba Gabriel. Foi uma abadesa. Ela morreu em 1926. Foi uma polonesa de nascença que fundou a Congregação das Irmãs Beneditinas da Caridade e também a obra social Casa da Família, para acolher moças operárias pobres ou que estivessem longe de suas famílias. Bem-aventurado do dia 24 de setembro é o beato José Raimundo Ferragut Girbés, mártir, morreu em 1936. Foi um pai de família, fuzilado durante a Guerra Civil Espanhola. Olha, como eu já disse, Guerra Civil Espanhola, Revolução Francesa, reinado da Inglaterra, são eventos que mataram muitos cristãos católicos. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando suplicamos algo: sim, não ou espere. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onipresente, onipotente e onisciente. Então ele sabe tudo. A resposta dele é a melhor para nós. Até na terra, nosso pai ou nossa mãe nos dá um não. Quando vê que é o melhor para o filho. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará e será o juízo final. Devemos estar atentos para esse fato, que é verdadeiro e que vai acontecer. E muita gente começa, às vezes, a relativizar isso. No mundo pós-moderno, muitas relativizações vêm acontecendo. Cuidado. Seja batizado, arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus como Deus, para termos corpos transfigurados, glorificados, semelhantes ao de Jesus quando ressuscitou, na parousia, na sua volta. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919. Se você digitar Paulo Roberto Maciel, Maciel no campo de busca do Google, vai chegar ao meu facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, ao blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também ao Instagram, @Paulo Roberto Maciel 6 /. Um abraço para você, que Deus abençoe